Glória a Deus. Querido, pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos lá, vamos trazer uma palavra em nome de Jesus para o seu coração. Palavra forte nessa noite. Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Versículo de número 43. Lucas 8, 43 da palavra de Deus. Você que achou na Bíblia, se coloque de pé, para a gente ler de pé essa palavra. Você que não achou também, fique de pé, para a gente ler de novo. Pastor, senta, levanta, querida, para você não dormir, né? No friozinho assim, às vezes fica difícil até a gente prestar atenção, mas hoje Deus tem cura para liberar para essa igreja, em nome de Jesus. Quem crê que Deus pode te curar hoje aí, em nome de Jesus? Então vamos lá. Lucas 8, 43, diz assim, escute. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Quantos anos, igreja? E gastava com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes tu: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci, porque de mim saiu, o que está escrito ali? Poder. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como logo havia sarado. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Somente até aí, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, porque lemos a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, Pai, fala com os teus filhos nessa noite. Senhor, eu não posso falar ao coração deles, mas o Senhor o pode. Pai, eu não posso fazer nada nessa noite, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Fala conosco, Espírito Santo. Se mova no nosso meio, eu te peço. Pai, eu preciso da tua presença nesse lugar, Pai. Eu preciso da tua mão. Sem ela não posso, Pai, pregar essa palavra. Sem a tua autorização nós nada podemos fazer, mas contigo aqui, Pai, todas as coisas são possíveis. Opera o teu milagre nessa noite. Em nome de Jesus, todos digam. Se assenta em nome de Jesus. Não queria que você conversasse agora. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque ela é muito forte, querido. Sabe, quando eu estava vindo para cá de Araguari, eu falava com o Senhor, eu falava: Senhor, o que nós vamos ministrar hoje para a tua igreja? E o Senhor falava no meu coração: quando você chegar em Tupaciguara, olha a unção que você vai ministrar hoje. E quando você olhar a unção, eu vou falar no seu coração o que você deve pregar. E querido, agora pouco antes da palavra, antes de eu pegar a palavra, o Senhor falou: abra lá em Lucas 8. E o Senhor veio falar para nós dessa mulher que tinha um fluxo de... Pastor, o que é isso? Essa mulher, querida, há 12 anos. Escuta essa palavra, porque hoje ela vai pegar seu coração e ela é uma resposta de oração para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Tem algumas pessoas que no seu coração você disse assim: meu Deus, por que eu estou passando tamanha tribulação, tamanha angústia? Será que o Senhor se esqueceu de mim?
Será que o Senhor não está vendo o meu pedido, a minha oração, o meu clamor? E o Senhor manda dizer para você: ouça essa palavra, porque simplesmente por ouvi-la, você vai entender a minha resposta. Olha aqui, o Senhor está dizendo que, olha aqui comigo, vem cá, Clétis. Aleluia. Jesus estava passando uma cidade, e os seus discípulos com ele, e eles cercavam Jesus, e ali, querido, muita gente estava esbarrando em Jesus, eles andando, e quando eles iam andando, os discípulos iam esbarrando nele, muita gente tocava em Jesus ali. Só que aí de repente, Fernanda, vem cá, eu falei que ia precisar de você hoje. Jesus andando, e os seus discípulos colados nele, encostando nele, né? E aí, querido, de repente, a Bíblia diz que uma mulher tocou Jesus. Tá aqui em cima para eles verem. Aí, a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou Jesus, Jesus parou, querido. Jesus parou. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vocês tudo vai por canto agora. Deixa eu contar a história da mulher aqui. A Bíblia diz que essa mulher, querido, ela era muito rica. Sabe, alguns estudiosos dizem que o seu marido era um grande empresário, era um homem muito poderoso. E quando esse homem morreu, ele deixou uma herança muito grande para ela, ela tinha muitas riquezas. Os estudiosos dizem que quando Jesus passava numa das principais ruas da cidade. Pense na maior rua da cidade de Tupaciguara. A rua que a maioria dos carros passam quando entram por ela. A rua principal. Jesus passava pela rua principal, seus discípulos com ele. E querido, aquela mulher, ela morava nada mais, nada menos que no centro da cidade. Numa das casas mais privilegiadas da cidade. Por quê, pastor? Porque, querido, Deus não veio tocar só em quem precisa de necessidade, não, querido. Deus veio tocar também, querido, no rico, no pobre, naquele que necessita, não é de dinheiro. Jesus veio tocar naquele que precisa de amor e de transformação no seu coração. Quem precisa de amor nessa noite? Então Jesus veio aqui atrás de você. E, querido, aquela mulher estava aí, a sua casa, querido. Alguns historiadores dizem que não era uma casa comum. Era uma casa que tinha uma elevação, uma casa de 2 andares. E aquela mulher estava lá, e naquele momento um médico atendia ela. E naquele momento que o médico atendia ela, ela falou para aquele médico: doutor, eu já gastei quase todas as minhas economias. Toda a herança que o meu marido deixou, eu gastei com os médicos. Há 12 anos. Quantos anos, igreja? Espera aí, olha para mim. Ei, escuta o que Deus está falando contigo, que é para você isso, hein? Quantos anos aquela mulher sofria? Última vez, igreja. Quantos anos? Querido, você está passando pela prova, não tem nem um mês, já está desistindo da batalha. Ah, pastor, mas a luta é muito grande. E você acha que um sangramento, querido, todo dia, um sangramento, querido, todo dia, você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Aquela mulher não sabia se ia morrer, querido, desnutrida. Sabe por quê? O sangramento daquela mulher, querido, ele tirava a vida dela. Porque sangue é vida. E aquele sangramento fazia com que aquela mulher, querida, ela perdesse a sua vida, o seu vigor. Aquela mulher, ela perdia o seu vigor, a sua vida. Aquela mulher, ela perdia o seu vigor quando ela perdia sangue. Aquela mulher perdia o seu vigor. Há 12 anos, quantos anos? Querido, não era um dia, não era um mês, não era um ano, era há 12. E aí você vira para mim e fala assim: ah, pastor, mas há 12 anos, você acha que ela não orou? Você acha que durante 12 anos ela não fez as suas petições ao Senhor? Durante 12 anos, você acha que ela não tentou fazer às vezes uma campanha de oração? Ela não tentou fazer uma campanha diante da igreja? Você acha que ela não buscou, querido? 12 anos. E às vezes você pode perguntar para mim: pastor, por que Deus não curou ela antes? Porque, querida, a Bíblia diz em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. O problema nosso é que a gente quer tudo no nosso tempo. E deixa eu te falar uma coisa aqui: aquilo que você tem que passar, não adianta gritar, chorar, espernear, você vai ter que passar por isso. A única coisa que você pode pedir é o seguinte: Senhor, se eu tenho que passar por isso, Senhor Pai,
Eu te peço, me ensina, Pai, o propósito, me ensina, Pai, o que eu tenho que fazer, me fortalece, para que nesse momento eu não desanime dessa batalha, em nome de Jesus. Sabe, querido, a Bíblia diz algumas coisas, nós precisamos entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Vou falar de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... É todas, querido, não é só as coisas boas. As coisas ruins que às vezes nós passamos também cooperam para o bem daqueles que amam a... É, querido. Sabia disso? Estava num culto uma vez, pastor pregando uma palavra normal, e de repente no meio do culto, o pastor começou a pregar e andar no meio da igreja. E aí, querido, tinha uma mulher no meio da igreja. E aí o pastor colocou a mão nela, e pregando, ele fechou o olho e disse assim: você acha que eu esqueci de você e do seu filho? E aí naquele culto, querido, ele falou para aquela mulher: fui eu que coloquei o seu filho na cadeia, porque senão aqui fora eles iam matar o seu filho. E aquela mulher começou a chorar, querido. E o Espírito Santo começou a falar na boca daquele pastor. E aquele pastor começou a dizer tudo aquilo que aquela mulher estava passando. Culto normal, querido, não estava. Não ia acontecer aquilo, mas Deus, querido, naquela noite Ele quis falar: eu estou fazendo isso para trazer salvação sobre a vida do seu filho e da sua casa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes, querido, na nossa vida vai acontecer coisas, a gente não vai entender, a gente não vai conseguir explicar, mas é justamente o que está acontecendo, que o Senhor está trabalhando para que a salvação, ela chegue dentro da nossa casa. Para que a salvação chegue para a nossa família. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Querido, deixa eu te falar outra coisa que a Bíblia fala e a gente se esquece. A Bíblia diz que na vida de todos nós, não é na vida do pastor só, não é na vida do irmão cooperador, do obreiro, do diácono, não, querido, é na vida de todos nós. Existe um dia chamado o dia mau. E por que a Bíblia chama ele de o dia mau? Porque é um dia que você não vai querer passar por ele. É um dia que se você pudesse, você pularia ele da sua existência. Você não ia querer passar por ele. Mas a Bíblia diz que todos nós vamos passar por um dia chamado dia. Só que tem um detalhe. A Bíblia tem uns segredos, querido, que se você não entender, você fica doido. A Bíblia, ela fala que para Deus um dia são como 1000, e 1000 anos para Deus é como um. Aquela mulher que ele estava passando pelo dia mau, não era um dia, não era um mês, era 12 anos. 12 anos sangrando. 12 anos, querido, padecendo por um fluxo de sangue. Há 12... Quantos anos? Não era um dia, querido. Não era um mês. E a gente tem que entender as coisas, querido. Nós temos que entender o porquê que nós estamos passando aquilo. O próprio Jesus, escuta isso aqui, meu Deus. Olha aqui. A minha Bíblia diz que assim que Jesus foi batizado nas águas, ele acabou de receber o Espírito Santo, porque todas as vezes que nós nos batizamos, a presença do Espírito Santo vem sobre nós e nos envolve. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Só que assim que Jesus foi batizado, quem que eu falei que foi batizado? A minha Bíblia diz que o Espírito Santo pega Jesus e leva ele lá para o deserto, para ser tentado pelo... Querido, quem levou Jesus para o deserto foi quem? E quem que ia tentar Jesus? Se até o meu Jesus foi tentado pelo diabo, passou por aflição, passou por luta, querido, você acha que eu e você não vamos ser provados diante de Deus? A salvação, ela tem um preço, querido. Quem diz para você que ela é de graça? Ela é de graça porque Jesus te deu ela de graça. Mas Jesus disse: no mundo tereis... No mundo vai ter luta, querido. No mundo vai ter dificuldade, adversidade. E Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estarei contigo até o último dia da sua vida. Mas eu não estou dizendo que não vai ter luta. Eu não estou dizendo para você que não vai passar por batalha, não vai passar por problema. Pelo contrário, você vai passar por isso. Mas eu estou dizendo para você: em todas essas coisas, eu te fiz mais que vencedor. Eu te faço vencedor, não é na sua força. Ei, meu Deus, você não falou isso comigo, não.
Ele te faz vencedor não é na sua força, mas é quando você entende que a força é dele. O problema é que a gente está querendo lutar com a nossa força, obreiro. Sabe, Maurílio, a gente quer lutar com a nossa força. A gente quer botar a nossa mão, a gente quer botar o nosso pé. E o Senhor está dizendo, quando você entender que eu não ajo, não é na sua força, não é no seu tempo, mas é no meu, o milagre vai acontecer. E querido, quantas e quantas vezes nós queremos colocar a mão e dar uma empurradinha, sabe? E não é assim, querido, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é na vontade de Deus, não é na nossa vontade. Sabe, às vezes a gente quer que aconteça, não é, querido, a igreja não é um passe de mágica. Sabe, nós estamos nessa campanha aqui, as 12 unções. Pode ser que no meio da campanha alguém seja curado. Pode ser, querido, que no final da campanha, quando eu entregar o óleo, eu vou te entregar um óleo aqui no final dessa campanha. Quem quer pegar o óleo? Só, querido, às vezes no final da campanha você vai ser curado. E às vezes, querido, não é nessa campanha que o milagre vai vir. Deus vai provar a sua fé. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Pastor, mas por que eu estou passando por isso? Porque Deus tem uma história e tem um porquê. Ele tem que ensinar algumas coisas, querido. E para que Ele ensine, a gente tem que passar por dores. Porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu tudo o que aprendeu por aquilo que sofreu na terra. Olha o que a Bíblia falou. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Se até Jesus, querido, aprendeu com sofrimento, você acha que você vai ser livre de sofrimento? Pior coisa que tem nessa geração, sabe o que é? Quando os pais viram e falam assim, ó, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Engano seu, porque quem fez você ser um homem de caráter e uma mulher de caráter, dar valor no que você tem, foi a dificuldade que você teve. Porque você sabe a dificuldade que foi comprar uma casa, por isso você dá valor na sua casa. Você sabe a dificuldade que foi para você ter um celular. Às vezes a dificuldade que foi para você conquistar, sabe, o seu primeiro par de sapato, a sua primeira roupa para você sair. E por causa da dificuldade que você teve, você dá valor no que hoje você tem. Agora o seu filho não, querido, às vezes você dá tudo de mão beijada para ele. Sabe o que meu pai fazia comigo? E você pensa o que você quiser, mas eu aprendi com isso. Meu pai falava assim, olha, já lavou a louça? E eu falei, não, hoje eu não vou lavar não, é todo dia eu que lavo. Meu pai falava assim, se você lavar a louça, eu vou te dar 50 centavos. Eu falava, o senhor vai dar? Então eu vou lá lavar. Porque, querido, recompensa. Existe uma recompensa pelo seu esforço. Existe uma recompensa pelo seu trabalho. Uma vez meu pai falou assim, você já guardou seus brinquedos? Eu falei, não. Pois é, eu tinha comprado uma bolacha recheada daquela que você gosta. Mas porque você não arrumou o quarto? Antes dele terminar de falar, falei, pai, estou colocando tudo dentro da caixa, agora já. Por quê, pastor? Porque, querido, nós temos que aprender, querido, ensinando os nossos filhos como Deus nos ensinou. Sabe o que é ser aprovado por Deus? A palavra ser aprovado significa que você passou pela... Querido, como é que você quer ser aprovado diante de Deus se você não quer passar pela prova? O problema é que a gente tem que saber o ângulo da visão que nós estamos passando. Lembra de Davi e Golias? Quando Golias apareceu, querido, todo mundo ficou com medo de Golias, porque estava olhando Golias de baixo para cima. Mas Davi não teve medo de Golias, porque Davi estava olhando nos olhos de Deus, querido. E aos olhos de Deus, Davi era pequeno, mas o Deus que ele servia era um Deus grande. Aos olhos do povo, o gigante não tinha condição de ser vencido. E o que você está passando hoje dentro da sua família, dentro da sua casa, que para você é impossível de ser vencido? Você só está olhando para o problema? Ou você está falando, Senhor, não interessa o que aconteça, eu confio no trabalho que o Senhor está fazendo? Quem gosta de comer pão aqui? Já viu como é que Deus faz como é que o padeiro faz para o pão chegar na sua mesa? Querido, ele pega o pão, ele amassa o pão, ele vai na mesa e faz assim com o pão, ó. Não, pastor, não é assim não, vai lá para você ver. Hoje em dia tem umas máquinas que rebenta a massa assim, faz assim com a massa. Mas antigamente que deram na mão mesmo. Quem faz pão aqui, em nome de Jesus? Tem alguém, alguma cozinheira? Pra gente fazer pão, tem que amassar bem a massa ou como é que é? Tranquilo? Amassar bem, não é? Pão de queijo,
Tem que sovar bem ou não? É assim, querida, a nossa vida. Tem certas coisas que para chegar no ponto que Deus quer, Ele vai pegar você, vai te amassar, vai te quebrar. E às vezes Ele não está fazendo isso não é com você não. Às vezes Ele está fazendo isso é com seu filho. Às vezes Ele está fazendo isso é com a sua família. E você fala, meu Deus, por que o meu pai está passando por isso? Porque você não orou para que o milagre acontecesse? Eu estou preparando a massa. E para mim preparar a massa, eu vou bater bastante nela. Quem está entendendo o que Deus está falando no seu coração? Querido, se você às vezes entrar lá e ver o que o padeiro está fazendo com o pão, você fala, coitado do pão, não vou comer ele mais não. Porque se para mim saborear ele tem que apanhar desse tanto, só Jesus na causa. Só que tem um segredo no que Deus faz. Quanto mais o crente apanha, mais ele cresce na presença de Deus. Então se tem alguém na sua casa passando luta, se tem alguém na sua casa que está passando tribulação, ou ainda não começou a tribulação que Deus tem, deixa eu te dizer uma coisa, não te preocupe, entrega nas mãos do Senhor. Porque, querido, quando o processo acabar, Ele vai estar novinho em folha para a honra e glória do Senhor. Vamos voltar para a história. Aquela mulher está lá, segura aí. Aquela mulher estava conversando com o médico e ela falou, doutor, eu já gastei tudo que eu tinha com vocês, eu não tenho mais dinheiro, as minhas finanças acabaram. E aquele médico falou, pois é, minha senhora, mas não desanima não, nós vamos encontrar a cura. Querida, aquilo que os homens não conseguem curar, Jesus tem poder para transformar, em nome de Jesus. E aí, querida, aquela mulher estava na sacada. Aquela mulher, cadê o Jefferson? Corre aqui na frente, Jefferson, junto com os meninos aqui do meu lado direito. Aquela mulher estava na sacada da sua casa, querido, pensando assim, pronto, agora acabou o dinheiro, não tem mais tratamento, não tem mais remédio para comprar. Querido, e quantos de nós às vezes gastamos um dinheiro violento com remédio? É ou não é? Até nessa área o devorador às vezes atua, querido. Mas Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo, Jesus está trazendo transformação para a sua saúde, em nome de Jesus. Querido, vai escutando aí. E aquela mulher estava na sacada, e lá de baixo ela viu Jesus. E em volta de Jesus, seus discípulos com ele o apertando. E Jesus andando. E aquela mulher lá em cima da sacada. E Jesus passando na rua. Não precisa apertar muito, não, você está abusando de mim. E aí, querido, Jesus passando e todo mundo querendo tocar em Jesus. E aquela mulher então vê Jesus lá de cima. E ela então fala, esse homem é um profeta de Deus. Ele tem poder para transformar. Não pisa no meu pé não. Ele tem poder para transformar a minha vida. Há quantos anos aquela mulher sofria? 12 anos. E Jesus continuou caminhando. E o povo tocando em Jesus. Então aquela mulher tomou a decisão. Ela ia descer para tocar em Jesus. Só que quando ela tentou chegar até Jesus, a multidão a impedia de chegar, porque era muita gente. E ela queria chegar perto de Jesus, mas aquela multidão a impedia. E ela não conseguia se aproximar dele. Mas querido, ela não desistiu. Ela continuou insistindo. Mas era difícil chegar até Jesus, ela não conseguia tocar nele. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, querido, que às vezes que você vai tentar tocar em Jesus, mas o inimigo vai fazer de tudo para você não conseguir um milagre. E Jesus está dizendo para você, não desanima. Não desanima, porque essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Só persevera, continua perseverante, continua confiante, continua nessa fé, porque no momento certo, quando você tocar em Jesus, vai sair virtude, vai sair poder, vai sair autoridade, e a sua vida vai ser transformada. E aí, querida, aquela mulher não desistiu não, querido. O povo não deixava ela chegar perto de Jesus. O povo estava impedindo ela de chegar, mas ela insistia. Ela fazia de tudo para levar a mão em Jesus, e quando ela esticava a mão, o povo tirava a mão dela. Quando ela tentava pegar em Jesus, o povo não deixava. Até que em um determinado momento, até que de repente, ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou, virou para a multidão e disse, quem me tocou? Aí eles olharam um para os outros assustados e falavam assim, mas pera, todo mundo está tocando ele. Jesus deve estar brincando com a gente. Aí de repente um deles vira e fala, mestre, a multidão te sufoca, todo mundo te toca.
Só que Jesus vira para ele e fala: sim, você tem razão. Só que tem uma pessoa que me tocou diferente. Porque quando essa pessoa me tocou, de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Pastor, o que é virtude? É poder, querido. Está escrito na sua Bíblia virtude. A palavra virtude significa poder. Porque Jesus, era como se Jesus estivesse falando: olha, muita gente está aqui para tentar me tocar, mas muitos de vocês só querem o interesse próprio. Essa mulher, ela sacrificou a própria vida para tentar encostar em mim. Qual o sacrifício que nós estamos fazendo para que nós alcancemos o milagre do Senhor, querido? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Escuta aqui, essa mulher, querido, ela estava com um fluxo de... Segundo a tradição daquele povo, querido, a mulher que estava com fluxo de sangue, ela tinha que ser excluída, ela não podia estar no meio do povo, porque aquela mulher era imunda, aquela mulher era impura, ela não poderia estar no meio do povo. E se alguém soubesse disso, aquela mulher tinha sido apedrejada. Ela sabia os riscos que ela estava correndo, ela sabia o que ela estava passando ali no meio daquele povo, e a sua perseverança, a sua insistência, fez com que quando ela simplesmente triscasse Jesus, porque no seu coração ela dizia, no seu coração aquela mulher, ela estava dizendo, no seu coração ela dizia: se simplesmente eu tocar em Jesus, eu serei. Querido, tem gente que vem na igreja, querida, e sabe, se não for o pastor que orar por ela, ela não vai ser curada. Deixa eu te falar uma coisa, querido, o pastor pode ser o responsável pela igreja, mas o poder que opera aqui dentro continua sendo do Senhor Jesus. Quando o menor dessa casa for orar por você, você fala: Senhor, eu creio no seu milagre, eu me coloco à disposição para ser tocado pelo Senhor. Querido, Deus usa quem Ele quer, mas o que Deus quer testar nessa noite é a sua fé. Aonde está o seu coração? Porque onde está o seu coração, ali estará o seu. E aí Jesus parou no meio daquela multidão. Jesus parou no meio daquela multidão, e Ele começou a procurar alguém que tivesse no seu DNA o poder do céu. E Ele olhava, e quando Jesus olha, querida, a Bíblia diz que os olhos são um reflexo da alma. Jesus olhava neles e conseguia ver: o poder não está aqui. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher ali no canto, que quando Jesus olhou para ela, Ele falou: essa mulher é diferente. Jesus pega ela pela mão, ela estava no chão, coloca ela de pé, e ela chorando, ela diz: mestre, há 12 anos eu sofria de um sangramento, eu não tinha forças nem para me levantar, mas ao tocar em você, querido, aquela mulher foi renovada. Aquela mulher, querido, ela é como se ela tivesse, querido, pensa uma pessoa que está só pele e osso, era aquela mulher. Mas quando Jesus tocou nela, querido, a vida voltou para ela, o vigor voltou para ela, e ela voltou a ter força, a ter vitalidade. E ela disse: mestre, há 12 anos eu sofria de uma doença, mas só de eu te tocar, toda a minha beleza, toda a minha formosura voltou, eu estou curada. E o interessante é o que Jesus fala para ela depois disso. Jesus vira para ela e fala: filha, vai em paz, porque a tua fé te... Por que Ele não disse: a tua fé te curou? Porque, querido, tem pessoas que vêm na igreja só buscar uma cura, mas eu creio que em APV Tupaciguara está buscando a salvação do Senhor. Quem veio buscar a salvação aqui, levanta a sua mão. Jesus vira para ela e fala: a tua fé te salvou. Porque, querido, algumas pessoas nessa terra vão receber só cura. Você conhece alguém assim? Vou te contar quem é essa pessoa. Uma pessoa que vem na igreja, querida, ela está precisando de um trabalho. Meu Deus. Ela vem na igreja e ela fala: eu vou fazer uma campanha para Deus me dar um. Só que aí ela faz a campanha, e Deus é poderoso, Deus abre a porta. E Deus abre a porta, e quando ela começa a trabalhar, ela fala: não preciso mais na igreja, Deus abriu a porta. Querido, você busca a Deus só porque Ele pode te dar? Então você não ama a Deus, querido. Porque quem ama a Deus de verdade, que não abandona a sua presença. Sabe, fica contando os dias de culto, fala assim: que dia que vai ter culto de novo? Porque não é porque eu gosto da IAPV, mas é porque eu gosto de estar na presença do meu Salvador. Eu gosto de estar na presença dEle, porque é nesse lugar que Ele fortalece o meu coração, os meus sonhos.
É neste lugar que Ele fortalece a minha vida. Que Deus te trouxe aqui nessa noite para fortalecer seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a batalha pode parecer longa, a batalha pode parecer dura, mas no meio do processo, eu estou te amassando para transformar a sua história. Eu estou te amassando para transformar a sua vida. Quem crê que Deus pode transformar a sua história nessa noite? Deus coloca de pé em nome.